o que eu preciso para ser um terapeuta, o que eu posso fazer para ser um terapeuta e se isso é uma situação que eu necessito de uma graduação, o que eu posso fazer depois de ser terapeuta, com o que eu posso trabalhar sendo um terapeuta. Então, essas respostas hoje você vai saber tudo que é necessário para você se tornar um terapeuta e o que é ser um terapeuta. Isso também vai te ajudar no caso de você, imagina que você quer passar por um terapeuta, um especialista, né? Então, automaticamente também vai tirar suas dúvidas e vai ajudar você a tomar as melhores decisões. É importante só, antes de mais, falar para vocês que durante essa semana, né, como eu falei, a gente vai estar tendo live todos os dias, a gente vai estar aqui em um processo de aquecimento, porque daqui a pouco a gente vai estar tendo o evento, a Semana Torna de um terapeuta especialista no tratamento da ansiedade e depressão, e por isso a gente sempre tem um aquecimento para você entender se essa é a sua missão mesmo, se isso está reverberando em você. Então, qualquer dúvida que você tenha, eu estou aqui para trazer para você. E caso você ainda não esteja participando, não tenha se inscrito nunca para participar, aproveita que os links estão nas biografias do canal, tá bom? Para vocês poderem participar. Sobre o que é ser um terapeuta. Será que terapeuta é uma profissão? Dá para eu trabalhar com isso? Dá para eu fazer como uma renda complementar, Gi? Será que dá para eu trabalhar só com isso, né? Ainda hoje, agora em pouco, estava vendo o Ricardo, lindo, né? Um terapeuta que passou pela minha formação, que nesse momento vai estar abrindo o seu novo espaço, um espaço para ele poder atender. Eu fiquei toda feliz, porque é isso. É possível você viver de terapia, é super possível você só atender pacientes. Se essa for a sua missão, se esse for o seu desejo, é possível sim. Basta você seguir uma metodologia, um passo a passo, algo que faça com que você se sinta segura durante o atendimento e de certeza que você consegue. Um terapeuta, gente, de uma forma bastante simples, é um profissional que tem um desejo, uma vontade. Isso é essencial, que eu tenho um desejo, uma vontade de ajudar as outras pessoas a encontrarem ou um processo de cura ou de uma melhora significativa nas suas questões físicas e emocionais. Porque nós temos terapeutas que estão relacionados a questões do corpo, temos terapeutas que estão ligados à questão da alma, temos terapeutas que estão ligados à questão emocional e temos terapeutas que estão ligados à questão mais espiritual. Então, você pode se definir por uma dessas áreas, como daqui a pouco a gente vai ver, ou você pode ser um terapeuta integrativo, que integra tudo aquilo que o seu paciente está buscando de acordo com aquela necessidade específica, tá? E existem ainda alguns outros, mas o importante é você saber que terapeuta é aquela pessoa que dentro dela tem a necessidade de ajudar o outro, tem a necessidade de se doar, tem a necessidade de trazer um conforto para o outro. Mas também, terapeuta é aquela pessoa que tem o desejo de encontrar o seu próprio caminho, de trilhar a sua própria história, de entender o que eu estou fazendo comigo mesmo, como que eu posso melhorar essa situação dentro do meu ser, da minha pessoa. Então, muitas vezes, o caminho de ser um terapeuta, ele às vezes se mistura, né? Eu já partilhei aqui com vocês que a minha missão de ser terapeuta não era um sonho. Eu nunca nem pensei que poderia ser comigo essa função de ser um terapeuta, né? De ser uma terapeuta. Não pensava nisso. Não pensava que eu tinha a menor chance de querer trabalhar com isso. Eu nunca nem entendi direito o que era ser um terapeuta. Não fazia a menor ideia do que era necessário para ser um terapeuta também. A vida me levou diante disso e eu aceitei como uma missão. E eu vou explicar isso um pouquinho melhor para vocês. Eu costumo dizer que existem 3 tipos de terapia, 3 tipos de terapeutas. Aquele terapeuta que já nasce com a missão de ajudar, que está sempre fazendo bem para o outro, que está sempre pensando no outro, que está sempre tentando trazer o melhor resultado para o outro, está sempre se preocupando, sabe, tirando a camisola. Então, tem muitos terapeutas que desde pequenininhos, desde novos, já sentem essa necessidade de estar ajudando o outro. Mas não é uma necessidade, não estou falando de uma pessoa que tem necessidade de agradar o outro, não. É diferente. O terapeuta, ele não vem com essa necessidade de agradar o outro. Ele vem com essa necessidade de ajudar, ele se sente bem em ajudar, ele se sente bem em estender uma mão, ele se sente bem em parar para ouvir, ele se sente bem em poder fazer algo que melhore pelo menos um pouquinho o dia daquela pessoa. Então, alguns terapeutas já nascem com esse chamado, com esse desejo desde pequeno, sempre foi aquela pessoa, aquela criança que estava sempre pronta para ajudar, pronta para perceber qual era a questão emocional que estava acontecendo, para compreender os sentimentos. Depois nós temos o segundo tipo de terapeuta, que é aquele terapeuta que eu preciso cuidar das pessoas que eu amo e por esse motivo eu preciso encontrar ferramentas para ajudar essas pessoas. Esse foi o meu chamado.
Eu não comecei como terapeuta porque eu queria me ajudar. Na verdade, eu nem sabia que a minha vida estava tão perdida quanto a da minha filha naquela altura, porque eu não fazia a menor ideia de que uma coisa afetava a outra. Então, naquela altura, a única coisa que eu precisava, que eu sentia era: eu preciso ajudar minha filha, eu preciso resolver isso. E fosse o que fosse, eu ia tentar fazer. Claro, dentro de um caminho de honestidade, de um caminho de crença espiritual, de evolução, nunca prejudicando ninguém, mas fosse o que fosse necessário eu fazer para minha filha ficar bem, naquela altura eu faria. Porque eu estava sentindo que eu não tinha mais saída, eu não tinha como resolver aquela questão, então eu precisava sim ajudar a minha filha. E aí, o que eu posso fazer? Bem, se eu for tirar um curso de psicologia, eu vou demorar 4 anos, eu nem posso atender minha própria filha. Se eu for fazer um psiquiatria, então tem que passar pela área da medicina para poder entender isso. Eu não entendo o que o psiquiatra fala, mas ele passou uma cargada de imensos remédios para ela. Ela só tinha 13 anos e tinha mais medicamentos para tomar do que eu tomei na minha vida toda. Então, automaticamente aquilo já estava me assustando. Eu falei, não, tem que ter um caminho alternativo. Então, enquanto ela estava sendo consultada por uma psicóloga, que era a Briseida, que pertencia ali de FAF, né? Ela estava, de FAF não, ela era de Guimarães, depois é que ela foi para uma outra psicóloga, que agora eu esqueci o nome, em FAF. Enquanto ela estava sendo acompanhada, eu falei, eu preciso procurar um caminho para ajudar. Isso por quê? Porque a psicóloga, né, eu tinha a mãe do Tiaguinho, que eu esqueci o nome dela agora, que era a mãe de um aluno meu, que era psicóloga e que me indicou a amiga dela, porque ela não poderia atender a minha filha por questão de cruzamento de dados, né? Ela não poderia. Então, automaticamente eu estava consultando com a amiga dela. E ela disse assim para mim: olha, mãe, a sua filha entra aqui no consultório, muda e sai calada. Ela não fala nada. Ela fica assim para mim. Já deu a hora, né? Posso ir? Era a única coisa que ela falava. Eu falei, meu Deus, mas assim vai ser pior, como que eu vou ajudar ela? E eu comecei a entrar num desespero enorme. E nesse processo de desespero, para cumprir a promessa que eu tinha feito para ela não tirar a própria vida enquanto eu estava procurando um caminho, eu comecei a entrar em formações de terapia. E a primeira vez que eu ouvi falar de terapia foi assim: olha, tem vai estar acontecendo uma formação de um fim de semana, na altura era um fim de semana do módulo 1 de Theta Healer. E é muito bom para você entender quais são as crenças que você carrega, e que por isso, quando você está preso em alguma coisa e você não consegue sair dessa prisão, é resultado disso. E eu falei, eu preciso fazer isso há anos atrás. E eu falei, eu vou fazer esse curso. Então fui fazer assim, mas com aquela esperança louca de conseguir resolver a questão da minha filha assim, logo de primeira. E não tocou em mim aquela questão da missão de ser um terapeuta ali. A única coisa, a única preocupação que eu tinha era realmente ajudar a minha filha. E eu vejo isso acontecendo hoje com tantos terapeutas que eu formo, né? Que eles vêm com esse intuito, não, peraí, eu quero ajudar a minha família. E muitos são filhos ou filhas, né? Entram aqui por esse motivo. Me diz aí, meus alunos lindos, quem daqui que entrou em prol de curar a própria família, coloca aí, eu sou 2, entrei para curar a minha própria família. Então esse foi o meu chamado. Existe ainda um terceiro tipo de chamado, terapeuta, que é aquele terceiro chamado que você fala assim, olha, eu tenho o dom de ouvir as pessoas, eu tenho o dom de entender as pessoas, eu tenho o dom de sentir qual é o melhor caminho, de indicar para essas pessoas o melhor caminho, e eu sinto que eu seria uma boa terapeuta. Eu não vou fazer uma formação de psicologia, mas eu daria uma boa terapeuta. E eu gosto dessas questões que estão, ou questões alternativas, ou questões holísticas, ou outras questões que estão relacionadas com essa outra forma de ver o nosso corpo, de entender o que está acontecendo com a nossa alma, de entender o que está acontecendo com o nosso físico e emocional. E aí fala, e eu queria experimentar nessa área. E aí começa e de repente se encanta e se apaixona. E eu costumo dizer que terapeuta, muitos terapeutas fazem igual o pessoal que faz tatuagem, né? Faz a primeira, daí faz a segunda, faz a terceira, faz a quarta. Quando vê, tem um monte de terapias que vocês tiraram, formações para várias áreas diferentes, porque estão sempre abrindo leques.